pessoal, nós, em vez de termos o nosso chimarrão profético hoje, nós vivenciaremos uma espécie de almoço profético. Ainda que a gente também não tenha almoço aqui, o chimarrão eu não trouxe, porque eu estou aqui com um goiano, tocantinense que não, nem pode ficar perto de uma cuia, senão ele se derrete todo de calor. Então nós dispensamos o chimarrão profético, mas continuamos com a mesma proposta profética de denúncias e de anúncio. E o almoço não está aqui na mesa, mas terminando aqui a gente desce almoço. Eu vou ter almoço, não se preocupe que eu vou ter almoço. Então eu estou com muita alegria aqui, muito feliz por me encontrar no Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Goiás. Depois aí o nosso entrevistado apresentará melhor o sindicato e é ele mesmo. E tem muita alegria aqui de estar junto com o Eliseu Lima da Silva, que é secretário, né? Eliseu Pereira da Silva. Pereira, eu troquei as frutas da Lima e Pereira e árvore e fruta, né? Pereira da Silva, que é uma pessoa para mim muito especial. Aí que o pessoal já começa a entrar ali, dizer, deixa eu virar aqui para a gente ir recebendo os cumprimentos, e de vez em quando a gente cumprimenta as pessoas, né? Sim. Deixa eu ver aqui, deixa eu nos achar aqui. O pessoal já está acostumado com esse meu jeito de gente começar. Então eu tenho assim muita alegria de vir aqui no Sindicato dos Correios, que é do outro lado de Goiânia em relação onde eu moro, para encontrar com esse companheiro, esse amigo. Esse companheiro Eliseu, que vai falar melhor sobre ele, sobre o sindicato, já que nós estamos aqui, Eliseu, ainda não aparecemos. O companheiro Eliseu me impressiona por duas razões. Uma, porque ele é evangélico. Atenção, evangélicos. Atenção, cristãos do Brasil inteiro e do mundo todo que nos acessa agora, que nos assistirá depois. O Eliseu me impressiona por ser evangélico. Um evangélico estudioso, um evangélico que se formou em história, fez uma pesquisa sobre a igreja dele, a Assembleia de Deus, e é um evangélico engajado na luta de defesa da sua categoria e da defesa da classe trabalhadora. É um evangélico anti-neoliberalismo, um evangélico patriota. Isso me impressiona. Nessa safra que nós vivemos agora de cristãos, tanto católicos, ortodoxos, evangélicos, neopentecostais, protestantes nem tanto, né? São aí que aderiram a essa barbaridade que acontece no nosso país e acontece no mundo. O Eliseu me impressiona. Então eu vou deixar aqui as palavras iniciais, Eliseu, para que tu te apresente um pouco melhor do que eu fiz e fale um pouquinho sobre a história do sindicato. Ok, boa tarde, Dr. Vandinho, a todos que estão nos assistindo. Primeiro dizer que é um prazer recebê-lo aqui no nosso sindicato. Bom, eu sou do norte do Tocantins, de uma cidade que está presente na história desse país, né? Xambioá. Foi foco de resistência à ditadura militar lá no final dos anos 60, início dos anos 70. Nasci em Piraquê, na verdade, mas na época era distrito, só que hoje não é uma cidade emancipada, Piraquê. E eu estou no Correio desde 1997, 14 de abril de 97, e faço parte do movimento sindical desde que entrei no Correio. No início, obviamente, participando das assembleias, né? Depois como delegado sindical, depois fui convidado a compor uma chapa em 2005, não aceitei, mas apoiei a chapa, e por fim vim para a direção do sindicato em 2008, já participamos de 4 eleições, fomos exitosos nas 4, compondo a chapa que foi exitosa. E estamos aqui firme com resistência ao que está aí, ao modelo que está aí. O senhor tocou num ponto aí sobre a questão religiosa, política religiosa atual. Eu me apego de verdade, não hipocritamente como fez o nosso presidente, né? Durante a campanha ele se apegou a João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Castrando o versículo. Só que ele usava o versículo apenas para angariar o voto da comunidade evangélica brasileira. Porque na prática a gente viu já a história do Queiroz, a história do Laranjal, o tanto de mentiras que tem caracterizado esse governo, né? Certamente para a eternidade isso não ficará impune, assim eu creio, né? Porque
A Bíblia não me permite crer que aqueles que praticam a mentira, e a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, ela não me permite crer que os que são fiéis à mentira constantemente passarão em tempo. Me pensou uma partezinha nesse diabo pai da mentira. A Conferência Nacional dos Bispos da Igreja Católica Romana emitiu uma nota agora por ocasião do Dia do Trabalhador, que aliás está no meu blog cartasproféticas.org. Eu solicito a vocês que acessem o blog, que curtam aqui o canal, que ativem o sininho, que compartilhem, comentem civilizada e patrioticamente, não ofendam, não agridam, porque o momento agora é de unidade nacional, de unidade social, e é muito arriscado o momento que nós vivemos agora. Não devemos nos provocar uns aos outros, porque nós precisaremos muito uns dos outros. Sim. Então vocês acessem lá o cartasproféticas.org/colabore, mas também acessem esse documento que os bispos emitiram, em que eles denunciam o Bolsonaro como filho do pai da mentira também. Pessoal, isso é muito sério, né? Por quê? Porque boa parte, infelizmente, boa parte da população brasileira não gosta tanto de ler quanto deveria. E se a gente lesse mais, a gente era um pouco mais livre, certamente, né? Então, mas agora sobre o nosso sindicato, um sindicato que veio da luta, lá dos anos, logo que ali por volta dos anos 70, se organizando como uma associação no início dos anos 80, depois no final dos anos 80, quando às vezes as pessoas esquecem que a ditadura proibia que os trabalhadores se organizassem em sindicatos. Então, logo foi permitido pela Constituição de 88, nosso sindicato se organizou naquele momento. Ali no início dos anos 90 tivemos muitas lideranças sendo demitidas. Esse sindicato tem uma história de muita luta e tem se mantido. Nós temos questão de nos mantermos na luta veementemente, porque assim, eu acredito, Dorman, que o sistema que está aí, ele precisa de pessoas que estejam resistindo, para que seja humanamente possível viver. Porque nós não podemos produzir apenas para atender os interesses do capital, de acumular e acumular e acumular. A gente precisa viver. Né? Ou seja, a gente não veio para trabalhar somente para trabalhar, a gente veio para trabalhar para viver. Né? Então o trabalho não viver para trabalhar. Exatamente, o trabalho não pode ser uma escravidão, onde eu trabalho, mas eu não tenho sequer um minuto de paz, um tempinho, um lazer, algo mais. Né? Da igreja, teatro. Sim, sim. Eu tenho que ter. Comprar livros. Eu estou desenvolvendo uns estudos bíblicos, procurando me aprofundar no conhecimento. É incrível que lá no princípio mesmo, Deus, para nos dar o exemplo, descansou. E aí hoje o mercado não quer permitir que a gente descanse. Exatamente. Quer que a gente trabalhe 14 horas, 16 horas, não tenha final de semana, não tenha repouso, não tenha nada. Só deixa eu saudar o pessoal daqui, que nos honra muito, Eliseu, com a sua participação. Boa tarde aqui para o Francisco Nogueira, e ele nos deseja a bênção de Deus. Né? O Edson Muniz, João Contreira, Maria Lúcia. Maria Lúcia vem aqui às vezes para brigar com a gente, né? Não daremos respostas para ela, porque nós temos coisas mais importantes para tratar aqui, mas se ela vem aqui para colaborar com o debate, bem-vinda. José Bento, de Recife, porque eu sempre peço que as pessoas digam de onde são, porque isso nos ajuda muito a entender como é que se ramifica esse canal e tal, e a participação. Mary Vânia, que é uma jovem de 22 anos, ela fala que o pastor, já me disse isso em outra oportunidade, que o pastor da igreja que ela vai atacava muito o PT e recomendava votar no Bozo. E eu não considero o pastor quem apoiou esse perverso. Irmão, Norvante, eu quero só fazer uma observação sobre o que ela fala. Claro. Foi um equipe da esquerda nessa eleição, quando imaginou antes da eleição propriamente, ser aberta pelo TSE, a campanha, achar que o Bolsonaro não seria exitoso porque não teria tempo de televisão, de rádio, não sei o quê. Esqueceram-se que o Bolsonaro tinha milhares de púlpitos das igrejas no Brasil, onde os pastores defenderam a campanha dele abertamente, desavergonhadamente. Eu falo desavergonhado porque em 27 anos de evangélico eu fui ensinado que aquilo era sagrado. E de repente aquilo lá virou um palanque político. Todo mundo, quem está dentro das igrejas sabe disso. Mas
Sejam bem-vindos e vamos lá, vamos discutir aqui a questão principal, que é a situação de privatização. Né? Uhum. Tu falaste aqui, tu colocaste aqui na relação, a queda da qualidade do serviço postal. Era a importância Sim. A importância dos Correios para a conjuntura do país, né? Então, Vandil, o senhor sabe, por exemplo, que hoje discute muito as origens da violência no Rio de Janeiro, né? Uhum. E quando a gente vai se aprofundar, há quem diga que um dos problemas principais seja a ausência do Estado nas comunidades no Rio de Janeiro, né? Sem dúvida. E o Correio, eu posso dizer assim com toda tranquilidade, é o único órgão do governo federal que está presente em todos os povoados, municípios, aliás, povoados não, todos os municípios brasileiros e em boa parte dos povoados. Vamos, por exemplo, aos números de Goiás. Goiás, um estado que tem hoje cerca de 7 milhões e 200 mil habitantes, tem 246 municípios. Nesses 246 municípios tem mais 153 povoados. Né? O Correio está presente em todos os 246 municípios, que graças ao trabalho do sindicato eu já estive presente nas agências do Correio de todas essas cidades, e o Correio está presente ainda em cerca de 53 povoados. Eu estive presente também em alguns desses povoados. Ou seja, é a presença do Estado brasileiro. Então o Correio é fator de integração. Não interessa se é a Avenida Paulista ou se é uma ruazinha lá de Itumirim, na divisa entre um povoado da divisa entre Goiás e Mato Grosso do Sul. Ressaltando que a avenida... A gente interrompe, não tem problema. Sim. Isso aqui é um bate-papo. Ressaltando que a Avenida Paulista é a avenida dos bancos, né? É a Avenida dos Bancos. Eu cito ela porque ela é a avenida principal da economia nacional, né? Onde estão ali, é o coração da economia nacional. É a Wall Street do Brasil. Sim. Então, independente se é Avenida Paulista, se é Itumirim, um povoadozinho que fica pequenininho, que fica na divisa entre Goiás e Mato Grosso do Sul, ou se é Mata Azul, que é outro povoado pequenininho, na divisa entre Goiás e o Tocantins, que para chegar lá você tem que percorrer 30 quilômetros de terra. Se é Bonópolis, uma cidade do extremo norte de Goiás, que você tem que andar 80 quilômetros de terra para chegar lá, com várias pontes de madeira no percurso. Se é no meio da Amazônia, onde nem estrada tem, são vias fluviais, né? Tem Correio. Tu te Tem a lembra presença do Estado brasileiro através dos Correios. Pelo que tu dizes, aquele comercial que tinha sobre o SEDEX, os Correios, o sujeito ia lá, alcançava um pacote, uma correspondência, um sujeito caindo de paraquedas, ou nadando em alto mar. Muito criativo. Muito criativo porque fala da dimensão que é. E, às vezes, eu já vi comerciais até ofensivos a determinado estado brasileiro. Tinha um de uma empresa aí, que eu não vou citar o nome aqui, que hoje o Brasil a gente cita o nome, às vezes é perigoso. Mas no meio era uma empresa de plano de saúde. No meio do comercial, alguém citava a cidade de Ariquemes e eles diziam assim: Ariquemes? Onde que é isso? Quando ele diz onde que é isso, mostra que é uma empresa que não conhece o país. Por quê? Porque está no grande centro. Nós não. Nós somos brasileiros, nós estamos presentes em todos os cantos do Brasil. Então, um abraço para os acrianos lá de Ariquemes. Aliás, montanianos. Ariquemes é Rondônia, né? Rondônia, não tira Ariquemes do seu lugar, né? Não mudar geograficamente. Então é importante por causa da integração nacional, é importante por causa dos programas desenvolvidos tanto pelo governo federal, pelos governos estaduais, que atualmente só são viáveis graças à existência dos Correios. Por exemplo, é graças aos Correios que você permite que no mesmo dia, no mesmo período, vamos dizer assim, de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí, de Ponta dos Seixas na Paraíba a São Gabriel da Cachoeira no Amazonas, os estudantes recebam os livros didáticos, por exemplo. Se desenvolvam as campanhas de vacinação, seja antirrábica, seja contra a paralisia infantil, contra alguma doença da terceira idade, os programas de vacinação, enfim, né? Então, é de uma importância fundamental no período eleitoral. Então, assim, é uma empresa que permite a existência da integração nacional nesse país tão gigantesco. E essa integração nacional que o Bozo, né, que o capitão, que o presidente Jair Bolsonaro procura destruir. Mas ele não destrói só porque ele pessoalmente queira.
E ele destrói porque é um projeto internacional para destruir essa integração nacional, né, contra quem os Correios resistem. Eu até acho que não é um projeto dele, do presidente Jair Bolsonaro, porque o presidente não tem projeto. Não, exatamente. Eu estou consciente disso. Eu estou consciente disso não é pelo que ele está fazendo, principalmente agora após a eleição, é pelo que ele falava durante a eleição. Eu vi algumas entrevistas e aí quando perguntavam, ele, eu não entendo disso, eu não entendo daquilo. Então, eu entendo que é um projeto daquele homem que ele anda chamando de posto de pirâmide, né? Do seu Paulo Guedes. Que mesmo assim tem mais alguém poderoso acima dele. Sim, é óbvio, atendendo o interesse do capital especulativo internacional. Deixa eu saudar a Mônica Costa, que se rebela também contra o desmonte das universidades hoje, universidades públicas, estatais, federais, estatuais e até municipais, como por exemplo a USP é uma universidade municipal, da cidade de São Paulo. Desmonte geral, né, como querem também fazer com os Correios. É uma tentativa de desmonte do Estado brasileiro e a população brasileira precisa resistir a isso. Não é só a classe trabalhadora que está afetada, a classe trabalhadora é setista, vamos dizer assim. Não somos só nós, 106 mil trabalhadores dos Correios, sendo duramente prejudicados com uma possível privatização. Nós perdemos nossos postos de trabalho, iremos para o mercado informal, seremos absorvidos pelo aquele imenso número de gente que já está aí sobrevivendo de bico, sobrevivendo de vender pano de chão, pano de prato nos semáforos, vender frutas, vender uma série de coisas para tentar sobreviver, ou seja, sobrevivendo. Mas a população também será penalizada na medida em que os valores do serviço aumentará e na medida em que nós não teremos o serviço chegando até a população brasileira. E quando eu falo isso, é porque a gente já viveu outras tentativas de privatização, né? Nós abordamos ali alguns tópicos. Durante a gestão do Fernando Henrique teve uma tentativa fortíssima lá em 98, 99, e a última grande tentativa era as empresas de courrier tentando a quebra do monopólio, né? Para viabilizar essa privatização. E quando questionado lá dentro do próprio STF, a elas o que interessava do ponto de vista mercadológico, e ficou bem claro que a elas interessavam os grandes centros econômicos do país. Portanto, um estado igual Goiás, com 246 municípios, a gente não tem medo de errar, porque a gente já esteve em todas as cidades do estado, que aqui nesse estado tem umas 4 cidades que interessam ao mercado. Goiânia, Aparecida, Anápolis, Rio Verde, talvez Lusiânia, mas as demais não interessam. Né? Cidades, o estado de Goiás não tem mais que 20 cidades com mais de 50 mil habitantes. Então não tenho dúvidas de que essas cidades com menos de 50 mil habitantes não interessam às empresas que querem absorver o serviço do Correio, querem ver a privatização. E é importante acentuar aqui nessa queda de qualidade do serviço, que serviços o Correio presta não é mais aquela cartinha tão antiga que a mamãe mandava, ou recebia do filho que estava na guerra, ou em situação de extrema tragédia e tal, né? Porque isso nós já temos e-mail, nós temos WhatsApp, mas leite materno. Mas tem um outro aspecto dessa situação, Dorvani. Por exemplo, eu vou falar aqui um pouco sobre isso para não poder falar da quebra e da qualidade. Isso. O serviço postal brasileiro, as empresas têm uma mania, um grupo, eu até assisti ontem, estava assistindo um vídeo daquele rapaz lá daquele canal Mamãe Falei, eu às vezes fico espantado como o youtuber, ele permitiu que pessoas que não entendam absolutamente nada de determinados assuntos sentem numa cadeira, postem-se na frente de uma câmera e falem asneira como se fosse doutor no assunto. Ele falando sobre monopólio postal. Monopólio postal no Brasil ainda é só a cartinha. Entendeu? É só a cartinha. O serviço de distribuição de encomendas, se eu quiser mandar esse celular aqui hoje, vamos supor que eu quero mandar esse celular para minha irmã lá em Araguaína, no Tocantins. Se eu quiser, eu posso ir na FedEx, posso ir na DHL, posso ir numa série de TNT, tem uma série de Transcat, um monte de empresas aí que prestam serviço, né? Então eu posso ir principalmente no centro-sul do país,
que concorrencial, concorrendo com o Correio. O problema é, essas empresas, elas querem ocupar o espaço do Correio, mas elas não querem ir nos rincões do país. Então eu falei, posso mandar esse celular para Araguaína no Tocantins. O problema é que lá em Araguaína eu não sei se tem FedEx, eu não sei se tem DHL, eu não sei se tem esse monte de empresa que tem no Centro-Sul, lá, principalmente na capital paulista. Então, o que essas empresas fazem muitas vezes? Elas pegam o serviço do consumidor por um valor X, né? Sei lá, R$90, por exemplo. Esse mesmo serviço no Correio às vezes é R$40. Ela pega do cliente, vai lá e posta no Correio. Nós fizemos recentemente uma postagem interessantíssima de uma dessas empresas que eu citei, onde ela pegou o serviço do cliente, só que ela não tem alguém lá na ponta para fazer a distribuição na pequena cidade. Então o que ela faz? Ela pega o serviço, vai lá e posta no Correio. Aí alguém pegou, montou o texto e pôs lá no YouTube, agradecendo, obrigado FedEx por confiar nos serviços dos Correios, que eles pegaram e postaram na nossa unidade. E a gente atende eles com o maior prazer, assim como atende qualquer empresa, qualquer cliente do país, porque a gente sim está presente em todos os cantos do país. Agora, sobre a questão da qualidade, nós queremos... Só antes de entrar na qualidade, deixa eu dar um abraço aqui na minha amiga Ana Carla Marques, que dá uma boa tarde para nós. Sim, boa e tarde, a participação do pessoal aqui é muito importante, né? Lembrando que vocês, né, aqui poucos assistem agora, que é a hora do intervalo, hora do almoço e tal, mas depois o pessoal multiplica esses vídeos, né? Então vocês compartilhem. Então, uma boa tarde para Ana Carla Marques, obrigado pela participação. Se puder dizer de onde é, para nós será sempre uma alegria saudar a sua origem. É verdade. Eu falei aqui sobre a questão do rapaz lá do canal, só uma observação do canal Mamãe Falei, ele falando que essa conversa de que não vai ter serviço postal nas pequenas cidades é um engodo. E aí eu fiquei pensando, será que esse rapaz já conhece alguma cidade no interior do país realmente? Será que ele conhece, não aqui de Goiás, mas lá de Pernambuco, lá do Pará, lá do Rio Grande do Sul, independente de que canto seja? Porque para a gente que está numa capital, que tem internet 4G, a gente acha que o país inteiro está com internet 4G. Não está. A gente acha que as coisas, né? É igual um dia eu tive um problema com um veículo bem lá no norte de Goiás mesmo, né? A gente acabou sofrendo um acidente lá e eu liguei para a seguradora e quem me atendeu alguém lá no call center lá em São Paulo. E o cara me fala, daqui de 40 minutos está indo um carro para te prestar o socorro. Eu falei, filho, eu estou no norte do estado de Goiás, aqui é diferente. Eu sei que você não chega aqui em menos de 5 horas. Levou meio-dia para chegar lá, né? Então, às vezes tem isso. Agora, quanto à questão da qualidade do serviço, Normandio, no grande capital especulativo, que é a venda disso daqui. Se isso aqui estiver funcionando perfeitamente para a população brasileira, é óbvio que a população vai ser contra. Então, você tem que elaborar estratégias de venda. Se funcionando perfeitamente, alguém vai querer vender? Alguém vai dizer, não, peraí. A população que eu estou falando vai dizer, não, peraí, não é assim não, igual foi lá nos anos 90. Então o que eles fazem? Eles vêm reduzindo o efetivo já há algum tempo. Nós tivemos nos últimos anos 4 PDIs, de maneira que esses PDIs reduziram drasticamente o efetivo da empresa. Então hoje aqui em Goiás nós estamos trabalhando com cerca de 550 funcionários a menos do que nós tínhamos há 4 anos atrás. E o serviço do Correio ele não tem diminuído, ele tem mudado de modelo. Se eu for da questão da cartinha, hoje a mãe não precisa mais receber a cartinha, ela recebe um oi lá no WhatsApp. Mas o filho quer mandar um celular melhor para ela, compra uma roupa que em Goiânia quer mandar para ela, e uma cartinha junto. Às vezes uma cartinha junto. Mas e daí? Quem é que vai entregar isso? Ou seja, a necessidade do cliente mudou, mas não mudou a necessidade. Ele continua tendo a necessidade, ele só está necessitando de um serviço diferente do que ele precisava antes, né? Mas às vezes o pai dele, a família dele, ou alguém está lá num rincão distante, ele, nos interior desse país, ele está precisando do mesmo jeito. Então, interessante é que o Correio mudou, né? Porque a necessidade mudou. As comunicações também mudam. Sim. O nome dos Correios originais são os Correios... Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. E Telégrafos, que não existe mais há muito tempo. Mas os Correios continuam. Na realidade, é menos utilizado o telegrama, mas o telegrama continua existindo. Não, mas tem um teléfono, aquele que sim, aquele lá. Então, o que acontece? Quando eu falo da questão da queda na qualidade,
você tem a empresa em 2014, por exemplo, de 1º de janeiro de 2014, nós tínhamos 127 mil funcionários. Hoje nós temos 106. E nesse período importante de 5 anos, 21 mil funcionários demitidos sem nenhuma reposição. Tem como o serviço continuar com a mesma qualidade? Não tem. Só que a população, eu até vi um vídeo horroroso de uns clientes xingando os funcionários na porta de um centro de distribuição dos Correios. O cara ir num centro de distribuição, reclamar do serviço dele que está atrasado, que ele está indignado, e até com uma certa razão, ele está certo, só que ele perde a razão na medida que ele começa a xingar um carteiro. Que é trabalhador. Porque o carteiro não tem poder para contratar outro carteiro. Quem tem esse poder são os políticos lá de Brasília. Um indicado general, que é um indicado político desse governo que aí está e que está ocupando a presidência da empresa. É essa gente que tem que ser cobrada. Você não tem que ficar enchendo a paciência de um atendente que está lá dentro de uma agência e que não está tendo selo, que não está tendo às vezes envelope, que não está tendo cola para ele colar o envelope do cliente ali e mandar, não está tendo caixa para vender para o cliente. Esses produtos que adquire a gestão da empresa. Então, às vezes, chegar lá, ameaçar bater no mas, Eliseu, eu queria te interromper aqui, eu já participei de muitos debates com vocês na Rádio Trabalhadora, aqui da CUT, em Goiânia. Sim. E eu me lembro que acho que até fosse tu mesmo, tu contaste que alguns trabalhadores, no final do expediente, trocam de camiseta para não ir com a camiseta dos Correios, porque podem ser apedrejados e foram apedrejados nas ruas. Sim, porque o que acontece? Vamos pegar alguns exemplos. Como eu falei que conheço o estado inteiro, vamos pegar o exemplo da cidade de Crixás. Crixás aqui no norte de Goiânia, de Goiás, 330 quilômetros aqui de Goiânia. Você chega em Crixás, a empresa tem uma ferramenta técnica que ela vai nas unidades, encaminha uma equipe para a unidade, conta quantas correspondências chegam na unidade, quantas chega por rua, quantos pontos de entrega tem em cada rua e aí determina se a cidade precisa ter mais funcionários ou não. Pelo sistema que é chamado de SD, Sistema de Distritamento, Crixás deveria ter 4 carteiros. Agora no mês de dezembro, janeiro, ficou o mês inteiro com 1 carteiro. Durante o ano inteiro ela está tendo 2 carteiros. A cidade que tecnicamente deveria ter 4. No mínimo. No mínimo. Você vai lá em São Simão, uma cidade importante do sul de Goiás, que tem aí seus em torno de 25 mil habitantes. São Simão deveria ter 7 carteiros, deveria ter um veículo, deveria ter 5 motos. Lá tem 2 motos, lá tem 3 carteiros, 3 pessoas em serviço que era para ser de 7. Então, para a população comum, vamos dizer assim, o culpado é o carteiro. Por quê? Porque é quem ela está vendo. Ela está vendo o carteiro, ela está vendo o atendente. Então ela vai xingar, ela vai cobrar do carteiro e do atendente. Quando deveria estar cobrando do Jair Bolsonaro, deveria estar cobrando do Marcos Pontes, que é o ministro do Ministério ao qual está subordinado aos Correios, Ciência e Tecnologia, né, e Comunicações, deveria estar cobrando do general, que é o presidente do Correio atualmente, deveria estar cobrando do superintendente estadual. Por quê? Porque se ele chega lá num centro de distribuição, xinga um carteiro, agride um carteiro, ele simplesmente vai só estar trazendo um trauma psicológico para um funcionário ali, mas o funcionário não... Ou a gente se conscientiza que esse funcionário ele não tem poder de resolver os problemas, a gente vai continuar dando um ponto de faca e cobrando a pessoa errada e achincalhando a pessoa errada. Aqui tem um ponto que é... Mas antes quero saudar aqui o José Fernando. Obrigado, José Fernando. Obrigado pelo fôlego e pela resistência. Né? É bom dizer de onde é para a gente ficar assim, ter essa compreensão do nosso poder de comunicação. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Eliseu. Esse canal aqui, está dito aqui na introdução, que uma das preocupações é que a classe trabalhadora tenha clareza de quem é a sua categoria, quem é a sua classe, a sua condição de classe trabalhadora. E surrar, perseguir, caluniar um trabalhador dos Correios, porque ele não consegue abranger a entrega de todas as correspondências, todas as cartas, todas as encomendas, é atentar contra a própria classe trabalhadora. Sim. E tu está colocando o ponto que nos interessa aqui debater, é que a briga não é de um trabalhador contra outro, mas contra o inimigo maior que está lá no governo. Sim.
quem comanda realmente. Então, deixa eu contar brevemente com a experiência do comprometimento que tanto carteiros, quanto atendentes, quanto OTTs, a área operacional dessa empresa tem. Nós estávamos visitando o interior e chegamos no hotel lá em Santa Terezinha de Goiás, que é uma cidade aqui do norte goiano. Nós chegamos lá e era 9 horas da noite. O hotel era em frente à agência do Correio. Aí eu cheguei, eu vi 2 bicicletas e a moto do Correio do lado de fora. A gente chegou na recepção, eu olhei, vi aquilo e falei assim, falei pro meu colega, Edmar, mas os carteiros esqueceram os veículos lá de fora. Aí o dono do hotel falou assim, não, esses meninos aí todo dia eles trabalham aí até 9, 9 e meia, 10 horas da noite. Aí eu falei, não, isso tá errado. Eu fui lá, né? Bati, o pessoal me conhece, então abriram pra mim, eu falei, cara, o que vocês estão fazendo aqui dentro? Esse horário? Eles, cara, nós não estamos dando conta da pressão, a população está nos cobrando, o Correio não manda ajuda, então nós estamos nos vendo obrigados a trabalhar até 8 horas, 9 horas, 10 horas da noite, para dar conta. Quer dizer, esse rapaz ele entra no Correio às 7 horas da manhã, ele tinha 2 horas de almoço e depois ele ia até altas horas da noite sem receber por isso e tudo mais. É um sistema de semi-escravidão ao qual ele se impõe devido ao comprometimento que a área operacional tem com essa empresa. É muito grande o comprometimento mesmo. É lógico, você no meio disso tudo, de 106 mil pessoas, você não vai achar que todo mundo tem o mesmo comprometimento. Você, como em toda a área da vida, você tem um ou outro que não segue, mas felizmente são a exceção da exceção da regra. É uma minoria da minoria, a grande maioria é extremamente comprometida. Mas se a gente não cobrar dos governantes realmente a contratação de efetivo, essa deterioração, logo que eles elaboraram para convencer a população de que a população, de que nós temos que nos desfazer desse patrimônio brasileiro, a própria população vai estar convencida disso muito em breve e a continuar do jeito que está aí. Só demitindo, até porque abriram ontem, antes de ontem, abriram mais um PDV, Programa de Demissão Incentivada. Que é a porta para o inferno, né? Esse agora não é só para os aposentados, esse agora é para qualquer funcionário. Olha, eu vou saudar aqui de novo o José Fernando, que diz que é da cidade de Deus, que em Tupi-Guarani, Tupã, em Tupi-Guarani quer dizer Deus, né? Então ele é de Tupã, interior de São Paulo. Obrigado, pessoal de Tupã, um abraço para ti e um abraço para ti. E a Marivane aqui, lá um pouco mais acima, ela falou que ela é do Ceará. Abraço aí para do Ceará, ó. E aqui ela está dando os parabéns para nós dois, somos verdadeiros cidadãos cristãos, contrário dos criminosos que prejudicam a vida de Lula, um dos maiores e melhores políticos brasileiros. Sobre essa questão do cristianismo, do evangelismo, é só citar um equívoco que há no meio social, no meio da grande maioria da população brasileira, é de que servo de Deus não pode fazer greve. Isso é uma interpretação totalmente equivocada. Eu já deparei muitos colegas que eu não posso ir porque eu sou evangélico, não sei o que, tal. Isso é um equívoco. Por quê? Porque eu não posso fazer greve a partir do momento em que a autoridade competente para tal julgar a greve ilegal e eu permanecer nela. Né? Ou seja, a greve é um direito garantido na Constituição. Mas aí então, invocam Romanos 12 de forma equivocada e também Apocalipse 12 que fala que toda autoridade vem de Deus, mas esquece de versículo embaixo. Mas peraí, toda autoridade é constituída por Deus. Mas assim, se você pega para analisar do ponto de vista histórico e social, a atitude de Jesus não foi uma rebelião contra o sistema composto na época dele? Mas lê mais embaixo. Toda autoridade é constituída e vem de Deus. Mas para as autoridades também gerir com justiça social. Mas embaixo diz para fazer o bem. Sim. Não o bem do Bolsonaro. Não o bem de quem está no poder, né? Pois é, então esses aspectos sobre a questão do efetivo atual da empresa brasileira de Correios e Telecom, patrimônio nacional, precisamos defender, né? Patrimônio construído ao longo dos anos, são 357 anos de história, a gente não se desfaz do patrimônio nacional. Há um outro equívoco grotesco, fala assim, o Correio sobrevive dos nossos impostos. É o contrário, a empresa, entre as diversas estatais, ela é uma daquelas que, quando ela está dando lucro, tudo certinho ali,
o governo vem no mês de março de todos os anos e retira 25% do lucro da empresa. Aí eles elaboraram para atender o mercado internacional em 2016, 2017 ali, 2016, eles elaboraram a subserviência do Correio a uma norma internacional que diz que uma empresa tem que ter um capital aprovisionado para, se ela se desfazer dos seus funcionários, ela tem o dinheiro para pagar todos os direitos deles. O Correio tem 106 mil. Aí jogaram esses milhões, que nós somos 106 mil funcionários, aí você calcula vezes o direito que cada um teria se a empresa fosse demitir todo mundo, e aí inventaram essa história que o Correio está quebrado. O Correio tem dívida, não tem dívida. Entende? O Dom Avandil, todos os dias, um funcionário aqui do Correio aqui em Goiânia, por exemplo, entrega em média, cada carteiro, 130 SEDEX, encomendas. Como é que um fluxo postal tão grande desse gera prejuízo? Isso é invenção para poder queimar a imagem da empresa, para poder angariar apoio da própria população para privatização. Bom, então, e o povo tem que estar alerta para isso, né? Não cair nessa furada de que a privatização é boa, de que a privatização é a salvação de todos os males. É mentira, isso é atentado, isso é traição à pátria. A privatização não é boa para nenhuma estatal, no caso agora, menos para os não é boa nem para a estatal, nem para a população. Né? Não é bom. Eu às vezes tenho dito, quando a gente vai falar sobre privatização, que o caso da privatização, a gente devia pensar o seguinte: criou-se um mito no Brasil, há algum tempo, de que tudo que é privado é perfeito, e de que tudo que é público não presta. Tem esse mito criado no Brasil já há algum tempo, aqui em Goiás em específico. Aqui em Goiás só está faltando, acho que, privatizar o ar e a água, o ar e os sonhos, né? Então vamos lá, se tudo é tão perfeito, por que quando a gente vai lá no PROCON olhar as listas de reclamação do consumidor, as 20 primeiras colocadas, já há mais de 5 anos, todos os meses as 20 primeiras colocadas são empresas privadas? Por que o nosso transporte coletivo aqui de Goiânia, que é privatizado todo ele, é esse lixo que é? Por que o Marconi privatizou a saúde aqui em Goiás e é esse lixo que é? Né? É o hospital público gerido por organização social, empresa privada, né? E aí agora vai estar ameaçado de fechar. E a gestão era privada. E por que querem privatizar exatamente as mais rentáveis, mais lucrativas? Né? Pois é, aí, é isso. Aí a gente sabe que tem aqueles que falam assim, mas a privatização da telefonia foi benéfica. Olha, depende do ponto de vista. Porque quando a gente vai olhar detalhadamente, primeiro, o desenvolvimento tecnológico não se deveu propriamente à privatização. Você pega, hoje a pessoa tem aí os mais ricos, consegue comprar um iPhone Max, R$10.500, top o aparelho, beleza. Aí o cara mora aqui em Goiânia, vai aqui em Cesarina, 70 km de Goiânia, essa tua linha é Oi, chega lá com chega lá e tenta fazer uma ligação. Por quê? Porque a ideia que se vendeu para a população, nós íamos ter a democratização da comunicação com a privatização. Só que a maioria das cidades menores do país, a grande maioria, é só uma empresa que atende aquela população. Então, se você chega lá em Cesarina, se tiver Claro, é só Claro. Você chega em Bonópolis, se tem Oi, é só Oi. Você chega em, sei lá, Campinorte, se tem Vivo, é só Vivo. Eu não sei lá no Centro-Sul, que eu não vivo lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas aqui, pelo menos no estado de Goiás, na grande maioria dos municípios, é assim. Né? Mas vamos voltar para os Correios. Antes, Sim. eu quero saudar aqui a Carla Braga, que nos cumprimenta. Boa tarde, Carla. E não vou responder o Ayrton Martins, porque eu acho que ele está ironizando comigo, né? E aqui não é de brincadeira. Primeiro ele pergunta, esse dom procede da onde? Depois ele faz uma ironia aqui, é descendente da família real. Ele sabe quem que eu sou, eu só abri aqui Não, mas às vezes ele está entrando pela primeira vez, então explica, às vezes é a primeira vez. Não é. Ele já fez outras ironias, mas quer explicar por que eu sou dom? Quer explicar? É um título da sua instituição religiosa a qual o senhor frequenta, né? Então, sou bispo.
Né? Sou bispo, dom é bispo da sucessão apostólica. Né? Então, nós levamos dom que vem do latim domini, dia do Senhor. O bispo é aquele que serve ao Senhor, é isso. Só pesquisar. Bom, voltando então aqui, a privatização hoje, por que não? Tu já respondeste, tu acha? Não, acho que não. Por que não privatizar? Eu entendo que não deve privatizar, Normandir, porque a gente percebe claramente que o mercado, as empresas que querem absorver o serviço do correio, elas só querem o filé mignon. Ninguém quer a costela, ninguém quer o acém, ninguém quer o pescoço, eles querem o filé mignon. Né? Então, se as empresas dissessem, olha, nós temos um projeto para privatização da empresa, absorvendo ou não os seus funcionários, nós nos comprometemos a atender todos os rincões do Brasil. Nós nos comprometemos a pôr uma agência lá em Piraquê, no Tocantins, lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, lá em Ponta dos Seixas, na Paraíba, independente do tamanho do município, desde Anhanguera, em Goiás, que tem 1.080 moradores, até a capital paulista, nós vamos pôr uma agência em todos. Eu duvido que façam isso. Vamos, por exemplo, pegar um exemplo de empresa privada, de área de atuação das empresas privadas, que é aberta aí, e elas não atuam. Bancos. Quantas cidades de Goiás realmente tem uma agência do Bradesco? Quantas cidades de Goiás tem uma agência do Itaú? Que o país está quebrado, como diz eles aí, e ano passado teve bilhões em lucro. Entende? Então, o que a gente tem dito é só avaliar quantas cidades pequenas desse país, de fato, tem presença do sistema financeiro nacional. Sem contar a agência da Caixa e do Banco do Brasil, porque esses são públicos. Então, por princípio, estão presentes em boa parte dos municípios, na maioria dos municípios. Estou falando das empresas privadas. Né? O sistema privado financeiro está presente nos municípios? Então, da mesma forma, as grandes empresas de plano de saúde estão presentes nos pequenos municípios? Entende? Então, a gente não pode construir uma cidade, um país, uma nação, onde o imposto que o presidente paga é o mesmo que o senhor vai comprar um pão, o senhor paga o mesmo valor que o presidente. O senhor paga o mesmo valor que o homem mais rico do país, o mesmo valor, a mesma taxa de imposto. Então, se nós pagamos os mesmos impostos, eu não posso privilegiar o rico lá de Montes Claros, em Minas Gerais, que é uma das maiores cidades do estado de Minas Gerais, e esquecer as cidades pequenas do interior de Minas. Eu não posso privilegiar a população de Araguaína, que é a segunda maior cidade do Tocantins, e esquecer a população de Conceição do Tocantins, que é uma cidade pequenininha. Entende? Então, se todos pagamos impostos da mesma forma, nós devemos ser atendidos com a mesma dignidade. Entende? Não dá para nós pagarmos os impostos e o presidente, que falava, enquanto era candidato, falava tão mal na hora que... Enquanto era candidato não, enquanto era deputado, mas mesmo na época que era deputado ele falava com ironia, com hipocrisia, porque ele falava nem para o sistema público, quando ele falava da questão da saúde. Na hora que teve aquela encenação cinematográfica lá no interior de Minas Gerais, ele correu para onde? Para um dos melhores hospitais privados do país. Então, eu quero dizer assim, não dá para ele poder correr para o melhor hospital e a grande maioria da população correr para as filas imensas do SUS. Acho que a legislação devia prever que todos nós, ricos e não ricos, fôssemos atendidos. Aliás, Lula disse isso, né? Que o SUS é investimento e é para todos. Né? Deixa eu saudar aqui o nosso companheiro, eu tenho muito orgulho que ele está aqui, o Jussi Chilardi. É gaúcho, tia. Ele é de Arvorezinha, mas ele mora aqui em Brasília. Motorista de ônibus. Motorista de... Já que ele está presidente, podia falar para nós, lá em Arvorezinha, tem uma cidade... Não, ele mora em Brasília agora, ele mora em Brasília. Mas deve conhecer a cidade. Claro que conhece a cidade dele. Se lá tem uma agência do Correio, uma agência do Banco do Brasil, uma da Caixa, uma do Bradesco, uma do Itaú. Isso. Pegam 5 empresas grandes do país, né? Então, e uma da FedEx, por exemplo, né? Então o SEDEX essa não questão mais o Correio? Não, estou falando uma da FedEx. O SEDEX é um dos serviços do Correio. Tá. Então, FedEx é aquela empresa americana. Tá. Então, é por isso que nós entendemos que não tem que privatizar. E outra coisa, o sistema
privado, ele não está nem aí para o ser humano. Nós estamos vendo o mercado não tem alma, o mercado não tem estômago, o mercado não sente fome. O mercado não adoece. Não tem senso de justiça. Tem até um filme muito bom sobre o sistema financeiro internacional chamado O Dinheiro, Wall Street, o dinheiro nunca dorme. A ganância humana nunca dorme. Né? E nós não, nós classe trabalhadora, a gente sente fome, a gente sente frio, a gente adoece, a gente morre, né? A gente sonha, a gente vive, né? Então nós não podemos pensar só no lucro, como é o caso que o mercado faz. Então, por isso nós entendemos que aquilo que é serviço público tem que permanecer público, tem que ter cobrança para investimento. Nós estamos vendo o país com 13 milhões de desempregados, segundo números do próprio IBGE. Nós estamos vendo o país com cerca de 30 milhões no subemprego, e o governo não fala um ar sobre projeto para criar emprego. Então, e aí por que a gente entende que privatização é desemprego? Aqui em Goiás, foi dia 5 de fevereiro de 2017, o seu governador, Marconi Perillo, que se tudo correr bem, deve passar alguns anos atrás das grades aí, se houver justiça séria mesmo nesse país, algum dia, ele privatizou a CELG, que era as Centrais Elétricas de Goiás. Após 2 anos, a energia para a grande maioria da população de Goiânia mais que dobrou o valor. A minha, lá em casa, mesmo com toda a economia, mudando as lâmpadas e tudo mais, aumentou em aproximadamente R$100. Pois bem, a CELG foi privatizada em fevereiro de 2017, chegou em maio de 2017, de uma única vez foram 800 trabalhadores demitidos. 800 trabalhadores demitidos, pais e mães de família jogados a Deus dará e se virem, né? Então, nós entendemos que por todas essas questões, nós não devemos privatizar, nós devemos buscar melhorar. E melhorar cobrando não do carteiro e do atendente que está lá na ponta, no caso do correio, mas cobrando de quem gera a empresa. Nós voltaremos a outros bate-papos, né? E não esquecer que nós temos um compromisso nós dois daqui a pouquinho, né? E também para não deixar muito longo o visto, tem 2 pontos ainda. Um aqui é a resistência, que inclui como resistir, quando resistir, com quem resistir, para impedir o desmonte desta grande e centenária empresa que são os Correios. E depois eu tenho uma pergunta fatal para ti. Tá, vamos responder isso aqui da resistência. Então, olha só, nós temos aqui atrás de nós até 2 banners, né? Não está dando para ver a frase certinha, mas esse aqui está escrito. Se fere a minha existência, serei resistência, né? Esse era um slogan aí, inclusive, da nossa gestão 2017-2020. E no outro aqui, enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. Então, nós entendemos que a resistência tem que ser feita sempre. Nós estamos passando por um momento complicado. Lá atrás falou-se que ou reformava a questão da legislação trabalhista, ou nós não teríamos como ter emprego no Brasil. Nós tínhamos naquele momento 11 milhões de desempregados. 2 anos depois de regulamentada a reforma trabalhista, nós estamos com 13 milhões e 100 mil números oficiais. Não estou inventando na minha cabeça, né? Segundo o IBGE. Né? Oficial é muito mais. Mas o presidente prefere discutir questões efêmeras, né? Como o dia 1º de maio, o decreto que ele criou lá, proibindo agora o uso de pronomes. Eu não preciso mais chamar um juiz de meritíssimo, eu não preciso mais chamar alguém de doutor, de se quer você, tu. Pronomes pessoais do caso médico, né? Mas isso isso é muito importante. Porque isso é muito mais importante do que discutir esses 13 milhões e 100 mil. Turismo sexual também está sentindo. Então, resistência é necessária sempre. É obrigação nossa, né? Sempre. Foi tanto em governos ditatoriais como esse aqui, como os períodos lá anterior à redemocratização. E resistência como? Nos unindo. Não há saída para a classe trabalhadora sem fora da unidade. Não adianta eu pensar assim, olha, privatização do Correio é um problema só meu do Correio. Privatização da Petrobras, isso é problema dos petroleiros.
Não é problema meu. Por isso era interessante as campanhas salariais lá no final dos anos 80, final dos anos 70, década de 80 ali, quando o metalúrgico ia para a greve, e lá na pauta estava escrito reforma agrária. Pô, metalúrgico, o que tu quer com reforma agrária? É porque se tiver reforma agrária, o homem do campo não vai precisar sair do campo para vir engrossar as fileiras dos desempregados da cidade. Então, por que a resistência tem que ser através da unidade? Porque na medida em que nós vamos ter desemprego, nós vamos aumentar a violência, nós vamos aumentar um monte de problemas sociais, nós vamos aumentar o analfabetismo, nós vamos aumentar essa intolerância, nós vamos aumentar uma série de situações maléficas. Eu vou pedir uma interrupção tua aí, porque a Carla Braga, nossa amiga Carla Braga, contribuiu aqui com R$8 no chat, né? Pingou aqui com R$8 e que ela sirva de exemplo para que outros também façam sua contribuição aqui com o canal, para nós melhorarmos e fazer o que nós estamos fazendo aqui com muito mais outras pessoas, né? E obrigado, viu, Carla, pela contribuição, né? Que outros sigam o teu exemplo, viu? Ela está dizendo aqui, né? Se mexem com alguns centavos dos empresários, ficam loucos. E nós aqui, pedreiro, perdendo direitos todos os dias. Então, ficamos na inércia, diz ela, critica, né? Pois é. Então, a luta não é do essetista, não é só do essetista, tem que ser toda a classe trabalhadora. Exatamente. A luta do bancário não tem que ser só do bancário, tem que ser todo mundo. Mas é aí que está a greve geral agora. Nós estamos vendo aumentar a robotização do sistema financeiro. Esses dias eu fui no banco depositar um dinheiro e a moça insistiu comigo: não, moça, faça lá no caixa, é rapidinho. Eu falei: não. Eu quero dizer um bom dia para a moça do caixa, para uma pessoa do caixa que for me atender. Eu preciso do comprovante agora, mas eu quero dizer um bom dia para ela também. A robotização vai enfiar muitos bancários no desemprego. E nós vamos ser resistência juntos, né? Então, como fazer? Fazer através da unidade. E quando? Urgentemente. Urgentemente, ser resistência está programado agora dia 15, né? O pessoal da educação está programando aí nacionalmente, das universidades federais. Isso. Vamos abraçar, porque se depender do presidente, nós não vamos ter, principalmente a classe pobre brasileira, o ex-ministro dele lá, aquele que caiu, já chegou a falar, né, que educação é universidade para pobre, para quê? Né? Então, todas essas situações têm que serem ficar bem claras. E com quem? Com todos nós. Todos nós, com as nossas centrais sindicais. Nós somos cotistas. Até com os aposentados, com os desempregados, com todo mundo. Pois é, nós do Sintec somos cotistas, filiados à CUT, mas não é só a CUT, todos nós. O GT... Onde é que a CUT aqui? Não está... Tá, o panfleto está ali do outro lado. Mas o GT, enfim, todas, né? Toda a classe trabalhadora, CTB. Principalmente o trabalhador de base. Né? Não é só quem está comandando, os nossos sindicatos, sindicato dos bancários, sindicato, sei lá, dos garis, sindicato dos policiais também, todo mundo. Né? Todo dia eu fico pensando, reforma trabalhista, o senhor já imaginou um gari com 65 anos correndo atrás de um caminhão? Meu Deus! O senhor já imaginou uma costureira com 65 anos produzindo costura para essas grandes empresas que, lá no caso lá de São Paulo, quase todo mês tem uma lá sendo punida por causa de exploração de trabalho escravo, um carteiro pedalando. Eu conheço todos os carteiros do estado de Goiás. Nós temos aqui em torno de 1.250 carteiros. Eu não conheço nenhum com mais de 65 anos, como que é o governo. O carro mais velho aqui era o carteiro ali da cidade de Rianápolis. Ele tinha 63 anos quando ele saiu de vez no Correio. 63. Rianápolis é uma cidade pequenininha e plana, então de alguma forma facilitava para ele. Porque nós não damos conta, é um serviço muito desgastante, é inviável para um carteiro chegar a essa idade trabalhando, é inviável para um gari, é inviável para um pedreiro, é inviável, sei lá, para um diarista. O senhor já imaginou quantas milhares de diaristas nós temos nesse país? Fazer limpeza numa residência até os 65 anos. Bom, eu quero saudar aqui a professora Mirtes Cohen. Bacana, obrigado, viu, professora, pela sua participação, seu bom dia, seu boa tarde. E o Heraldo Luiz Evangelista dos Santos Botafogo, que está nos assistindo em Brasília. Muito obrigado, viu, pela participação. Bom,
Nós vamos ter que encerrar, nós temos compromisso nós dois agora numa reunião, e para não alongar muito mais, porque já está essa transmissão, essa live e esse vídeo que ficará aqui, e eu vou te fazer uma pergunta fatal antes de encerrar. Sim. E vou esperar que seja objetivo. Resposta, né? Seja objetivo. Tá. Tu és evangélico, tu és presbítero da Assembleia de Deus. Sim. Como é que fica? Um evangélico pode ou não pode, deve ou não deve se envolver politicamente na defesa da classe trabalhadora? Dovandi, eu vou lhe responder essa pergunta desafiando aos nossos, quem está nos assistindo, quem vai nos ver, a ler o que era a igreja cristã nos primeiros capítulos do livro de Atos. Para mim, de verdade, foi o único momento na história que nós tivemos, de fato, socialismo. Aquela igreja não se via, independente se o cara era rico ou se era pobre, ele não se via dono de nada. Está no texto bíblico. Então, se ele era um grande fazendeiro, ele se convertia, ele estava convicto de que Cristo ia voltar naqueles dias, ele não se apegou aos bens materiais, ele via tudo em comum. Então, trazendo para os nossos dias, onde o capitalismo surgiu com tanta força e está cada vez mais dominando as nossas mentes, fazendo que a gente esqueça a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, nosso seja de todos. Venha a nós o teu reino. Não é para mim, é para todos nós. Então eu penso que luta por direitos, luta por melhoria nas condições de vida, luta por ampliação, por, vamos dizer, socialização dos direitos, ela é uma obrigação de todo ser humano. Né? É óbvio que tem esses aí que estão cegos, míopes, pelo capital, onde às vezes mata por R$10, mata por 100, mata por uma herança, cria uma divergência familiar, uma divergência no local de trabalho por causa de dinheiro, por causa de posição hierárquica dentro do trabalho que vai fazer ele ganhar bem mais que um outro, às vezes mata esse outro. Isso é o sistema cegando nós da verdadeira, vamos dizer assim, da verdadeira missão do ser humano aqui. Nossa missão aqui é adorar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Então, nós devíamos pensar mais no bem comum. Tá bom? E eu queria agradecer muito ao senhor por ter vindo aqui até nosso sindicato fazer essa live. É importante para nós mostrarmos o outro lado da moeda. Porque nós, cetistas, nós funcionários do Correio, nós estamos sendo satanizados de uma forma muito injusta, muito perversa. Você chega em determinados locais e vê pessoas que não têm a menor noção do que é Correio, falar mal do Correio, falar mal dos funcionários. Pessoa que parece que pensa que ele chega dentro de uma agência, ele posta o objeto, o cliente põe, o funcionário do Correio põe aquele objeto dentro de um buraquinho, ele sai lá do outro lado do mundo, onde ele ia na mão do carteiro. E não é assim. Tem uma estrutura pesada, uma estrutura para fazer esse objeto chegar lá, e a gente busca o máximo, trabalhar isso com humanidade, com eficiência. E eu vou dizer para o senhor, eu sou formado em História, e eu preferi continuar no Correio, porque eu me formei, eu já estava na empresa, entrei na empresa em 97 e entrei na faculdade em 2005. Porque eu gosto muito de trabalhar com o público, trabalhar com o ser humano. E aqui dentro a gente convive muito com o ser humano, nós cetistas, né? Os carteiros, principalmente os atendentes. Geralmente onde tem nas grandes cidades, onde tem um carteiro, tem muitos, ali, grupos de 20 a 30. Então, lidar com isso, ir lá na rua, lidar com o público, atender o público, conviver, conhecer. Porque o Correio é a única empresa do Brasil que todos os dias está em todas as ruas do país, em todas as milhões de ruas que nós temos nesse país. Então, isso é muito gratificante, e aqui, em nome de toda a categoria que eu represento, enquanto secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios em Goiás, agradecer a presteza, agradecer a sua presença e deixar aqui aquele forte abraço para todos que nos ouvem, pedir que deixem o like aí, que compartilhe o vídeo posteriormente, né? Para que a gente abra o debate. Nós não somos donos da verdade, mas vamos discutir se de fato a população brasileira vai sair ganhando com essa venda do país, ganhando o atual governo. Bom, eu agradeço muito o acolhimento do companheiro Eliseu, meu irmão em Cristo, Eliseu, e agradeço por
essa entrevista, por esse bate-papo, que contribui com o país, contribui com a classe trabalhadora, contribui com a luta, com a resistência que nós precisamos fazer. E agradeço a vocês por participarem aqui, darem o like de vocês, por ativarem o sininho, por fazerem os comentários de vocês, por compartilharem os vídeos e por, sobretudo, ir lá no blog cartasproféticas.org para colaborem e fazer a sua colaboração financeira, que de certa forma é para ajudar esta luta na resistência contra a destruição do nosso país. Muito obrigado a vocês todas, a vocês todos. Abraços críticos e fraternos a cada um de vocês, a cada uma de vocês, e que ninguém solte a mão de ninguém. Obrigado, Eva de Cássia, boa tarde, obrigado pela participação, viu? Obrigado também, professora Nirtes Coen de novo, obrigado ao Pércio Guimarães Lima, né? E vamos voltar outras vezes, sem dúvida, viu? Um grande abraço para vocês. Agora me permita